Olá, meu povo! A paz do Senhor, eu sou o pastor José Souza. Seja bem-vindo ao VidaCast. Este é o podcast oficial da Assembleia de Deus em Timon, que tem como presidente o pastor Evaldo Sá. E como sempre, ao meu lado, a minha esposa. Missionária Edinalva, paz do Senhor, povo de Deus. Queremos convidar você para mais esse episódio e já queremos pedir para você compartilhar o nosso vídeo. Ativa o sininho para você receber as notificações. Manda aí no grupo de WhatsApp da igreja, do seu trabalho, da sua família, para que possamos edificar mais vida através dos testemunhos e também da palavra de Deus. Muito bem, hoje nós temos uma pessoa especial que nos dá o privilégio de estar conosco aqui no VidaCast. E temos uma temática para o programa de hoje: fé que deixa legado, uma história de amor, missão e serviço. Está conosco a irmã Geni. Missionária Geni. Muito obrigado pelo convite, viu? Para mim não existe melhor convite do que esse. Eu estou muito feliz. Amém. Irmã Geni, para começar, nós queremos que você conte um pouco da sua infância e como foi o seu encontro com Cristo. A minha infância foi boa, muito boa, e o meu encontro já nasci no Evangelho. Eu nasci no Evangelho e com isso eu tenho muito prazer, porque eu já nasci num lar crente. E eu sou crente, graças a Deus, é a melhor coisa do mundo. Glória a Deus por isso. E a senhora pode contar para nós como foi a sua caminhada com Cristo um pouquinho, onde a senhora se congregava, quem foram as suas referências? Eu me congregava numa congregação em São Lourenço, lá em São Lourenço. E tinha muita gente lá que era amiga minha, né? Sim. E ainda hoje, graças a Deus, continuam sendo os mesmos. Que bom. A senhora deixou um legado aqui na cidade de Timon e a gente conhece um pouco assim da história do pastor Arthur, da sua caminhada. E eu queria perguntar para a senhora como foi que a senhora conheceu o pastor Arthur Januário. Eu conheci o pastor Arthur. Ele foi para São Paulo com 18 anos, trabalhar em São Paulo, né? E a mãe dele ficou no Maranhão. Depois ele sentiu um chamado, ele era gerente de uma fábrica, e ele sentiu a chamada do ministério, viu? Ele era crente. E ele deixou tudo lá, em São Paulo, e voltou para o Mearim. Quando ele chegou, o pastor colocou ele para pregar na igreja, e achou a pregação dele muito boa, né? Muito boa. Se diz. Aí ele disse, olha, Arthur, que ele não era pastor, olha, Arthur, eu quero te colocar, o Senhor está falando comigo, porque eu quero te colocar no ministério, mas só se for casado. Aí ele disse, mas pastor, eu cheguei agora, não conheço nenhuma moça. Aí ele disse, eu conheço uma, só que ela não mora aqui, mora a distância 4 léguas. Era a senhora. Era. Aí ele era pastor do campo, né? Que eu era crente. Aí ele disse, essa menina eu conheço desde quando ela nasceu. E o pai dela é pastor, e eu conheço ela, pode casar com ela se ela quiser, que é a moça. Podia casar de olho fechado. Pois era. Pode casar que você não vai errar. Deu uma referência boa, não foi? Aí ele cevou o cavalo e foi bater no Iachão, 4 léguas de distância. Para lhe ver. Para me ver, que o Zé Ferreira mandou ele ir. Sim. Aí ele botou uma carta para ele, tudo. E eu morava com a minha avó, numa casinha de palha, coberta de palha e tampada de palha. Aí ele chegou no cavalo, parou bem na porta, bateu palma, aí se identificou quem era ele, que ele era crente e tal, que é o pastor Zé Ferreira, da igreja do Zé Ferreira, do São Lourenço. Aí a gente mandou ele descer, né? Ali foi a primeira vez que a senhora viu ele. Primeira vez que eu vi, ele me viu. Aí ele desceu do cavalo, né? Mandou sentar. Aí ele disse, aqui perto tem poço, igual a história da Bíblia, né? Da poço. Queria perto fazer o teste. Porque esse cavalo parece estar com sede. Aí minha avó disse assim, vai minha filha, leva ele para lá pro poço, para dar água pro cavalo dele. Era só o caminhozinho mesmo do poço. Ele estava atrás da Raquel dele, né? Era nova, bonita, viu? Sim. Aí ele também era bonito. Aí nós chegamos lá no poço, eu comecei a puxar água para ele, e ele dando água pro cavalo. Aí ele tirou um bilhete do bolso. Tirou um bilhete e me entregou.
Aí eu li, disse se eu queria casar com ele. Repara, eu Ah, não tá tinha bem visto. rápido, né? Eu nunca conheci ele, nem me conheceu. Só por Raquel não, eu tava atrás da Rebeca dele, né? informação do pastor Zé Ferreira. Sim. Aí eu disse assim, não dá certo não, eu nem lhe conheço, se você não me conhece, como é que nós vamos casar assim? Aí tá difícil, né? Aí ele disse, eu quero a resposta amanhã, que eu vou me embora amanhã. Aí à noite, aí eu falei para minha avó. Aí a minha avó disse assim, não tem que falar com teus irmãos, o Joaquim, que era meu pai de criação. Aí a minha avó, aí de noite o pastor deu a oportunidade para ele pregar no Riachão. Aí ele pregou e tudo, aí eu mostrei para minha cunhada o bilhete. Olha aí, minha irmã. Aquele pastor que pregou ontem à noite, aquele rapaz, para me casar com ele, que eu nem conheço ele. A senhora gostou da mensagem? Gostei. Todo mundo gostou, a igreja toda. Aí ela disse, minha irmã, minha cunhada, se tu não quiser casar com aquele lindo, um rapaz lindo daquele, eu achei que tu não quer se casar mesmo, não. Se fosse eu queria. Olha, Aí minha cunhada. Sim. Aí eu disse assim, pois então tu bota assim. Se minha família quiser, se minha família quiser, eu quero. Aí, pai, mas sou corajosa, não sou. Sim. É quando é de Deus. Isso. Aí ela botou a resposta, eu dei para ele no outro dia, ele foi lá no meu pai de criação, que ele era escrivão lá, cartório. a senhora tinha quantos anos? Eu tinha 19. 19. Aí ele botou, foi lá, falou com ele, me chamou, Genier, tu quer casar com esse rapaz mesmo? Eu disse, quero. Então vamos botar o nome amanhã logo. Desse jeito, que ele era tudo. Aí vamos botar o nome. Mas o registro dela tem que vir lá de São Domingo. Aí mandaram pegar esse registro rapidinho. Aí ele colocou, com 7 dias nós casamos, ele foi embora. Não tinha nem esse negócio de namoro, teve nem namoro. Ele foi para casa dele, eu fiquei na minha. 4 léguas de distância. E ele só veio no dia do casamento. No dia do casamento ele veio, meu tio fez a festa todinho, o casamento, tudinho. Aí eu fui embora com ele. Minha avó não queria deixar. Eu ia, disse, não, titia, ela casou, ela tem que acompanhar o marido. Aí deixei a avó sozinha. Rapaz, não querendo atrapalhar esse negócio ainda, né? Aí eu fui. Aí ele foi apresentado como presbítero, primeiro dirigente da congregação. Aí primeiro presbítero. Aí nós fomos para Ipixuna, que é São Luís Gonzaga, né? Fomos trabalhar lá, não tinha crente. Não tinha igreja. Os cultos eram lá na casinha que ele alugou. Aí depois fomos para Ipixuna, ficamos lá um bocado de tempo. Aí depois fomos transferir para Magalhães de Almeida, como evangelista já. Já era evangelista. Entrou na Esteio. Magalhães de Almeida. Lá o pastor Estevam, passamos 5 anos lá. O pastor Estevam convidou ele para ser o vice-presidente dele, em São Luís. Aí ele disse, não, eu não quero, não, quem sou eu? Para morar em São Luís, quero não. Mas antes de casar, ele lhe falou que ele tinha chamado para o ministério. Ele falou, vou te casar. Foi? E eu também já era acostumada, né? Ser filha de pastor. Ah, sim. Me teve dificuldade para abraçar essa Pois é. causa, né? Não teve. Aí de Magalhães de Almeida a gente foi para São Luís, auxiliar o pastor Esteu. Nós moramos no João Paulo, né? A congregação de João Paulo. Aí lá ele passou 18 anos com o pastor Esteu. Depois foi transferido para Timon, de São Luís para Timon. E em São Luís ele passou 18 anos no ministério e Timon passou 17. Aí ele se jubilou, passou para o pastor Evaldo. Sim. Como vocês sabem a história toda. Então, graças a Deus, quando ele passou para Jesus, nós já tinha completado 52 anos de casado. Ele já estava com 16 anos que ele morreu, parece. 52 anos de casado. A senhora já fez um resumo aí bem da história, né? Mas mesmo assim a gente quer detalhes. Aí a senhora teve um período, né, muito marcante com o pastor Estevão, né, que também deixou um grande legado. Como foi viver essa etapa na cooperação do serviço? O que a senhora aprendeu nessa fase, quando a senhora trabalhava com o pastor Arthur, auxiliando o pastor Estevão? Eu sei que ficou algo na sua mente. A senhora traz isso até hoje. O que a senhora guardou na sua mente do pastor Estevão? Pastor Estevão, Sim. eu guardei na mente que ele era um pastor bom. Eles viveram bem os dois. Sim. Trabalharam juntos direitinho, até quando Jesus levou o pastor Estevão, né? Com os irmãos sábios. E ele não tinha o que dizer do pastor Estevão, não.
trabalharam muito bem, como o Arthur trabalhou com o meu. Sim, muito Muito interessante isso. interessante. É. Irmã Geni, como foi o direcionamento de Deus para vir a Timon? A direção de Deus foi o seguinte: Você estava em São nós Luís? estávamos em São Luís. E depois fomos transferidos para Timon, mas no começo houve uma assinatura lá sem querer que o Arthur saísse, né? Sim. E o pastor Estevão ficou um pouco preocupado. Aí ele ligou para o pastor Estevão, não se preocupe, que eu já dei minha palavra. Eu vou para Timon, não se preocupe não. E nós viemos para Timon, que ninguém queria vir para Timon. A igreja sabe por quê. Aí ninguém queria vir, nós chegamos aqui, graças a Deus, fomos bem recebidos. Que bem. Trabalhamos, o Arthur trabalhou 17 anos, ainda hoje ele deixou, legal como se diz, né, que ele só gostava de todo mundo gostava dele, deixou a história, né. Uhum. E depois ele adoeceu e se jubilou e orou a Deus. E Deus mostrou para o pastor Euano, né, que ele colocasse o pastor Euano, que já era o segundo vice-presidente, né, que ele já era. Sim. Mas ele achou que ele dava certo para trabalhar em Timon, que ele viu tudo direitinho na vista dele, que o pastor Euvaldo era a pessoa ideal. A gente como pastor, a gente enfrenta muitos desafios, né? Cada um enfrenta talvez um desafio diferente. Mas qual foi o maior desafio enfrentado que a senhora e o pastor Arthur enfrentou nesse início do ministério? No ministério, eu mesmo não enfrentei não, né? Mas tem pastor, eu não sei o que ele enfrentava, que ele não podia não contar tudo, né? Sim. Mas todo pastor, quando chega num lugar, é difícil todo mundo gostar. Às vezes um diz, vixe, aquele... Não, outro diz, aquele ali é bom. Então, para mim não teve nenhum desafio. É porque Só parece igreja. assim que você chega e já abraça a É. causa, né? De não, eu já vim, eu vou abraçar logo. Abraçar. E aí não vê as dificuldades como desafios, vai superando todas elas, né? Irmã Geni, a gente sabe, porque a gente convive também com isso, quando a gente é transferido, sempre a congregação sempre ela procura logo a esposa do pastor para ser dirigente do círculo de oração, né? Procura dar logo um cargo para ela. E a gente sabe que a senhora também foi dirigente do círculo de oração. E qual foi o momento mais marcante assim que a senhora viveu nesse tempo, nesse período? O ciclo de oração, não tinha ciclo de oração quando eu cheguei. Aí, pelo carnaval, eu convidei as irmãs para orar. Sim. Se a gente está vendo aquelas coisas, então a gente vai mais orar. Aí só juntamos uma opção de irmã na igreja. Aí depois a gente orou e tudo, aí as irmãs, podia formar um ciclo e tal. Aí eu disse assim, então é. Aí ela disse, quem é que vai ser a dirigente? É a senhora. Eu digo, não, eu não, que não tenho capacidade. É a senhora B. Aí ficou suspenso o dia de quem era que seria Sim. o ciclo de oração. Aí eu comecei a sentir um problemazinho no ouvido, estava uma doença, e digo, ai meu Deus, é porque eu não aceitei, mas agora eu vou aceitar, para ser a dirigente. Aí eu disse, mas eu já quero, eu vou ser a dirigente. Agora o nome do ciclo de oração, eu digo, eu vou pensar. Aí eu pensei, eu botei Jardim de Deus, ciclo de oração, Jardim de Deus. E o ciclo de oração cresceu, muitas irmãs, depois veio a consagração pela manhã, e eu zelava a igreja. Eu era dirigente, ficava zelando a igreja. Era dirigente e a zeladora. Aí quando era sábado, eu deixava uma irmã para ir começando quando eu ia tomar banho, né? Aí eu cheguei em casa, era perto da igreja, mas era só assim um muro, assim, a diferença. Aí eu cheguei em casa, tomei banho e disse, mas que eu vou entregar. A senhora só pensou. Pensei, eu só fiz pensar. Sim. Acho que eu vou entregar, porque eu só chego atrasada, eu vou banhar, essas coisas assim. Mas a senhora chegava atrasada porque a senhora Porque eu ia ia. tomar banho. A senhora zelava a igreja, aí vinha para casa tomar banho, aí depois chegava. voltava. Isso. Aí eu falei lá em casa, pensei lá em casa, né? Sim. Aí eu chego na igreja, quando eu pisei no batente da igreja, o Senhor usou uma irmã. Por que tu fala de entregar o trabalho? Aí eu Olha. fiquei todo, meu Deus do céu, se eu disse lá em casa, Só pensei. eu só fui pensar. Aí ele disse, o trabalho não é teu, o trabalho é meu, é só no tempo.
Olha. no tempo certo. Aí eu contei para as irmãs. Sim. Contei o que a profecia tinha falado. Eu digo, é comigo, mas aí eu pensei lá em casa de entregar o círculo de oração. Mas não entreguei, não. Passei esse tempo todo ensino na frente, depois teve uma que me ajudou, uma Terezinha, até passou para Jesus já. Aí uma Terezinha ficou me ajudando. Aí nós fomos transferidos para Timóteo, aí foi o tempo que eu deixei, né? Sim. Entreguei, porque Certo. entregar mesmo, porque Uhum. foi transferido para cá. Aí cheguei a Marica, era dirigente de coordenação. E ela me convidou para auxiliar ela, para ser a segunda. Eu aceitei. Aí passei um bocado de ano ajudando ela no trabalho. Aí um dia meu marido saiu sozinho no carro. Aí ele sentiu mal e ficou na porta de uma casa lá até quando melhorou. Aí chegou e me contou. Sim. Aí eu disse assim, pois eu vou entregar o serviço de oração, para mim ficar andando contigo. Aí, mas viu como Deus sabe das coisas. Aí eu falei com as irmãs que eu ia entregar, ninguém botou banca. Todo mundo concordou. Aí eu entreguei e aí Marica disse que eu não podia entregar. Eu disse, não, Marica, é por isso, sim, assim. Mas depois eu colhi de despedida da minha vez, né? Que eu entreguei. Sim. À noite a igreja encheu de gente. Umas 7 pessoas aceitou Jesus nesse culto. Aquela bancada do meio ficou tudo cheia, só de gente, do círculo de oração das congregações. Aí foi uma festa, hein? É. E aí Deus não me castigou, porque sabe que eu entreguei foi para o bem do serviço dele. Que eu Sim. não podia deixar meu marido ficar andando só, Sim. que eu ia sentir aquelas coisas. Aí eu entreguei o trabalho e fiquei servindo a Deus do ciclo de oração. Eu nunca deixei o ciclo de oração. Sim. Graças a Deus que eu continuo o ciclo de oração. E a senhora entregou para quem? Eu entreguei para uma Tereza zeladora, a minha parte, né? Aí eu tinha a parte da consagração também. Aí eu orei a Deus, quem é que eu ia colocar no lugar para ficar na consagração. Aí o Senhor mostrou a irmã Aldênis. Sim. Aí eu coloquei a irmã Aldênis. Jesus colocou por eu. Sim. A irmã Aldênis era da Hoje Permanece no trabalho, né? Uhum. Aí eu digo que foi Deus que fez tudo Com isso. certeza, direcionou, né? Direcionou tudo. Aí eu disse, irmã Aldênis, não adianta se entregar, a pessoa entrega no tempo. Ninguém entrega o trabalho, pastor nenhum sai do lugar do tempo. Você pode ser, vou para tal lugar, porque não, só quando Deus. Aí a minha vida, depois de casar, deu uma saudade por escrever um livro do que a gente passou em Magalhães de Almeida, né? De ir para São Luís. Isso aí é coisa velha. Ninguém vai contar. Muito bem. Irmã Geni, qual é o maior legado que o pastor Arthur deixou para a senhora e também para a igreja aqui em Timon? Para mim, o maior legado que ele deixou foi o testemunho dele como pastor e como esposo, né? Isso é. E o de fora via também o legado dele, que você está perguntando, né? E a igreja toda é testemunho disso também, viu? Que ele deixou um bom legado na igreja, não só para mim, para a família, mas para todos os irmãos da igreja, todos os pastores, para todos que ele conhecia, né? Eu até uma ocasião eu fui me consultar e um médico disse assim, a senhora era esposa do pastor Arthur, né? Eu digo, sou. Ah, aquele homem é um homem bom, aquele gosto muito daquele pastor, o médico. Aí ele disse assim, minha esposa é crente, mas só que nem é da Assembleia. Eu queria que ela fosse na sua igreja, mas ela escolheu outra igreja. Eu digo, não, mas toda igreja tá bom. Se ela ser crente mesmo, que ela tá. O importante é esse. Então, todo mundo notava que ele era uma pessoa, né, de um bom testemunho. Sim. Era um Para a pastor família, amoroso. amoroso, a mocidade. Ele gostava também da mocidade. E hoje, porque esse pastor mais novo, Luiz, e o Natan, aquelas pessoas assim, tudo era as pessoas que gostavam muito dele, né? O Luiz, o Natan, aqueles, como gostam do pastor Estevam, é o lado também. Ele tinha assim, a facilidade de conquistar Conquistar. as pessoas, né? É. Ele conversava muito. Tudo que ele dizia, o povo da hoje lembra. Na igreja sempre ele convivava diz uma coisinha deles. E o povo acha graça, porque todos os pastores gostavam dele. A gente vê que o pastor Evaldo sempre nas suas pregações, né, ele traz um testemunho, fala do pastor Arthur, né? Mas a gente vê também que não é só a igreja, a sociedade também. A sociedade também. Ele marcou a história, né? Marcou a história dele, deixou o legado dele na sociedade de Timon.
E até hoje eu não tenho me dado mal com o pastor Evaldo. Um pastor muito bom, tem cuidado de mim, com quem cuida de uma pessoa mesmo da família, viu? É, né? Muito cuidado, se preocupa muito. E eu agradeço a Deus por isso, pela vida do pastor Evaldo, da irmã Rita. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre a transição da presidência da Assembleia de Deus em Timon. Como foi esse momento significativo, como a senhora viveu esse tempo e como recebeu e como percebeu a direção de Deus nesse processo, dessa transição, né, dessa mudança. A gente sabe que todo pastor inicia o ministério e chega o dia que termina. Então terminou e agora ia passar a transição, agora ia passar o trabalho na direção do pastor Evaldo. Como foi? Porque o trabalho continuou do mesmo jeito, né? Na direção de Deus. E para mim não foi assim uma coisa assim, não. Foi coisa de Deus mesmo, viu? Que Deus, tudo foi Deus que fez assim. Então eu nunca achei diferença nenhuma. E a igreja tem cuidado muito de mim também, gosta muito de mim. Quando eu viajo, todo mundo fica, cadê a irmã Jandir? Cadê a irmã Jandir? Aí eu sei que é porque aquilo é amor. É o amor que eles têm. E eu também amo a igreja, né? Não achei diferença nenhuma no trânsito da igreja, né? Você perguntou. Mas deixa eu lhe fazer uma pergunta. Como foi que o pastor Arthur chegou a comentar com a senhora que ele estava pensando de se jubilar e passar o trabalho para o pastor Evaldo? Ele falou. Ele conversou sobre Ele isso. falou que ele estava pensando em se jubilar, Sim, mas tinha preocupação de como é que ele ia ficar, né? sim. E o pastor Evaldo falou que não se preocupasse com isso. Aí eles concordaram lá, né? Para ficar cuidando de mim na vida material, né? Sim. Espiritual até hoje. Graças a Deus nunca faltou nada. E eles eram muito amigos, né? Amigos, A gente vê a história que eles viajavam muito junto. Nós É. três, nós quatro, era eu, ele, foi o Aldo e a irmã Rita. Nós viajávamos juntos. Mas ele conversava muito. Depois que o pastor Arthur passou o trabalho para o pastor Evaldo, continuou aquela mesma amizade, conversava sobre o trabalho. Era. Mas diz que eles falavam pouco no telefone, não era? Falava só um dia quase todo. E era. Dá para a pessoa ir em Teresina e voltar. Ele do o telefone na cabeceira da cama. O Aston mudar de um, botava Para um ouvido para o outro, da orelha para ele. Aí ele falava, só com quem eu converso aqui, os segredos é com o senhor. Porque um dia eu fui falar com o irmão, conversando, outro dia todo mundo sabia. Guardava segredo. Aí eu fiquei sem querer contar para ninguém, só para o senhor que eu conversava. Aí é desse jeito, ele tinha confiança, né? O Arthur tinha confiança nele, ele tinha confiança no Arthur. Eram grandes amigos, né? Grandes amigos. Grandes amigos que até hoje a gente sente, quando o pastor Evaldo vai falar sobre o pastor Arthur, a gente Aí, sente que, Pois é. né, que há um relacionamento profundo entre os dois, né? A gente vê nisso que o pastor Evaldo, mesmo ele sendo presidente, mas ele continuou com um grande respeito Respeito. pela pessoa do pastor Arthur, não é isso, irmã Jani? Continua mesmo. Há alguma palavra que a senhora gostaria de deixar sobre esta amizade que continua até hoje? Eu deixo que continue na mesma amizade que nós temos, para nunca nós não ter nem nada com nem com um nem com o outro. Que a nossa amizade continue para sempre, viu? Mas a gente vê também que, mesmo com a falta do pastor Arthur, mas a gente vê no pastor Evaldo que ele tem uma consideração muito grande pela senhora, A família também, com toda a ele família. nascimento, tudo ele considera demais. É verdade. A família toda. Muito bem. Irmã Geni, para finalizar, que conselho a senhora deixa para as mulheres cristãs de hoje, especialmente para aquelas que também servem ao lado de seus esposos no ministério? Que o ministério não é do pastor, é de Deus. Então, se ela é casada, ela é missionária, então ela tem que ter uma vida exemplar, né? Sim. Não fazer certas coisas que as outras fazem, porque elas dizem assim, mas fulana é mulher de pastor, ela faz, então eu também sou missionária, eu posso fazer. Não é. Missionário tem que ser uma pessoa que ganhe muitas almas para Jesus, até com a vida dela mesma. Com o testemunho, O testemunho dela. E ficar ao lado do esposo. Não querendo falar assim, falando com a irmã Otini. A irmã Otini foi uma mulher que ainda hoje ela vive ao lado do esposo, saiu da terra dela e foi para Portugal, isso. Portugal.
e levou os filhos, tudinho, e ela todo o tempo ali ao lado do esposo, né? Sim. Por quê? Porque ela estava trabalhando, não era para o pastor Ribamar. Apoiando, Ela estava né? servindo, era a Deus, não era para só apoiar o pastor, não, porque, eu vou fazer porque meu marido eu vou ajudar, mas ele nem tem chamada para isso, só vou fazer mesmo porque, mas não é não. Tem que ter a chamada de missionário, não é só o Abraçar a nome, causa, né? não é só o nome de missionário que leva ninguém para o céu, nem faz ganhar alma, não. É o testemunho da pessoa. Então a missionária tem que ser uma pessoa de um bom testemunho, uma boa esposa, né? Que obedeça o marido. Sim. Se ela quiser usar uma coisa, o marido, não, isso não é bom. A obedecer a Deus em primeiro lugar, e em segundo lugar o marido, né? Certo. Eu fui esposa de pastor esse tempo todinho, quando meu marido morreu, até quando ele morreu. Nunca eu usei uma coisa para dizer assim, eu vou usar isso assim, assim. Aí, para ver outras irmãs dizer, só vou usar porque o pastor usa. Eita. E irmã, primeiro, uma decepção. Era uma coisa muito séria. Eu vou usar isso assim porque a irmã Geni usa. Eu vou usar isso porque a irmã Rita usa, mas não. Cada qual dá conta de si, É perante a Deus, né? É. Ninguém dá conta do outro, não. Cada qual vai prestar conta perante Deus. A senhora procurava ser exemplo, né, para as, para as E na outras igreja irmãs, também, né? que eu era, ninguém usava nada assim, de moda, essas coisas, porque não via usando. Sim. E se usasse, já se a mulher do pastor é tão cafona, ou deixa ser do jeito que é mesmo, né? Mas Sim. é crente, porque nós vamos para o céu, A Bíblia diz que a gente e tem só vai quem é santo, que andar com decência e ordem, né? decência e ordem. E no meu tempo, eu quero dizer para vocês, não tinha missionário, esposa de pastor missionário, não, era mulher de pastor, E pronto. no meu tempo. Era assim mesmo. Era a mulher do pastor, não chamava nem pelo não, é mulher do pastor. Nunca sentou lá no púlpito junto com o pastor, não que tinha esse direito de... Só se fosse, tivesse festa, não tivesse lugar, podia ir. Mas assim, para sentar ao lado dos pastores, nós não fomos criados assim. Agora eu acho bonito. E às vezes eu digo até, senhor, mas no meu tempo não tinha negócio de missionário, podia ter. Me chamava missionária Geni. Missionária Geni. Eu acho bonito esse nome missionário. Certo. Mas no meu tempo não tinha. Não tinha. Era a mulher do pastor, era a mulher do pastor Estevão, irmã Giseuda, irmã Geni. Sim. Mas não tinha mulher para ser missionária. Com esse título de missionária, né? Mas que eu gosto de ver, eu gosto. Certo. Eu aceitei essa lei, eu gostei, viu? Muito bem. Missionária, parabenizo você que... Pois é, pois missionária Geni, deixe uma palavra para a igreja em Timon, que é a sua igreja, mãe. A palavra que eu deixo é que todo mundo permaneça crente, né? Obedecendo às ordens do pastor, obedecendo a doutrina, não o pastor, mas a Sim. doutrina, né? Certo. Como ele diz, cantou aquele hino segunda-feira, carregar a cruz. A mensagem da cruz. né? Então, pensar naquele hino ali, você já está, não precisa nem... E a igreja, eu considero muito, e amo a igreja de Timon. Eu gosto da igreja do pastor, de todos os irmãos, todos os pastores. Eu gosto e deixo a paz do Senhor para todos, né? A paz do Senhor para todos. Graças a Deus. Que bom, né? Pois é, chegamos ao final do nosso VidaCast e queremos agradecer a sua presença, né, por ter atendido o nosso convite. Amém. E ter a senhora aqui conosco, sendo entrevistada. Para nós é uma alegria muito grande, viu? E eu creio que vai vir outras oportunidades aí para nós nos sentarmos de novo aqui, conversar. Desculpa, que a primeira vez sempre a gente fica nervosa, assim, mas deu tudo certo, né? Sim. Esse foi o nosso VidaCast de hoje. E eu vou repetir. Você pode compartilhar esse vídeo para abençoar vidas através de testemunho, da fé. Se inscreva no canal da Timon. E que Deus abençoe a sua vida e até o próximo episódio do VidaCast.